Boa tarde, galerinha do sexto ano. Estou eu aqui novamente para o gabarito comentado da nossa aula de hoje de interpretação textual, que foi um conto de aventuras. Vocês provavelmente leram texto. Eu não lerei o texto com vocês porque senão vai ficar um vídeo muito extenso, né? E nós temos um pai e um filho que vão sair para pescar. E aí acontece aí um episódio, né? Começa a ventar, o mar fica bravo, as ondas começam a arrebentar e o filho acaba sendo levado pelas ondas. E aí, né, ao final, eles conseguem, graças a Deus, escapar, né? E tudo fica bem, né? Eles passam algum tempo no hospital, mas eles resolvem nem contar para a mãe, visto que a mãe é muito preocupada. Então vamos para a nossa correção, né? Lá no livro, na página 129, vem assim: pai e filho chegam juntos a uma praia. O que eles pretendem fazer? Gente, eles pretendem fazer uma pescaria. Tanto é que eles levam anzol, eles levam todos os aparatos para que possam pescar. Como estão se sentindo? Gente, pai e filho juntos, naquele diálogo, né? Todo mundo feliz, né? Então a resposta é: estão felizes, alegres, soltos, né? E aí cada um pode colocar a resposta à sua maneira, desde que não perca o sentido. Questão de número 2. Em muitos textos ficcionais, o que é um texto ficcional, gente? É um texto inventado. É comum o narrador deixar pistas que permitem prever o que vai acontecer na narrativa. Que mudança começa a acontecer no quinto parágrafo do texto, gente? Nessa parte aí, é a parte que começa a ventar. E o mar começa a subir. E as ondas começam a ficar mais perigosas, né? Então a resposta é: começa a ventar e o mar fica bravo, lançando ondas que arrebentam fortemente sobre o rochedo onde eles estavam. Letra B. Que fatos ou palavras e expressões podem ser considerados pistas textuais? Justifique sua resposta. Gente, quando ele fala lá, né, que o nome da praia é Praia da Saudade. Por que Praia da Saudade, gente? Porque o mar provavelmente é aquele mar muito bravo, né, e representava a morte de milhares de pessoas, né, milhares de pescadores, surfistas. Então a resposta está aí, né? O nome da Praia da Saudade é relacionado com a morte de pescadores. E a afirmação, esse mar aí é bravo, na verdade, gente, não só de pescadores. Vocês podem ver no início que eles também falam, né, dos surfistas. E banhistas também, né? Se alguém entrar nesse mar, é bem capaz de ir juntos. Vamos para a página 130. Também vou aqui virar o meu livro. As narrativas em geral, é necessário que ocorra uma situação especial, um problema, uma dificuldade, um desejo a ser alcançado, que altera a situação inicial e conduz as personagens à ação. Qual é o fato ou o problema que modifica o andamento da narrativa, né? É o fato de o pai do garoto ter pegado um bom peixe e ser difícil capturá-lo por causa do estado do mar e das ondas, batendo forte sobre a rocha em que estavam. Então, na verdade, gente, o problema todo ocorre quando o pai decide pegar o peixe. Se ele não decidisse pegar o peixe, talvez essas coisas não teriam acontecido. Qual é o ponto culminante, ou seja, gente, né? Aí a gente pode chamar de ponto culminante o clímax, né? Que é o ponto auge da história. Se eles vão se salvar ou se eles não vão se salvar, né? Nós temos aí duas opções, tá? Duas respostas são possíveis. Pode ser um momento que o menino é arrastado para o mar, e aí começa o desespero, tá? Ou um momento que o pai, já exausto, nada rapidamente e deixa de ver o filho. Então nós temos aí nessa narrativa dois momentos culminantes, dois pontos auges, né? O momento que o menino é arrastado para o mar, e aí o pai, quando olha, não vê mais o filho. E o outro momento, né, é quando o pai já está cansado, ele vai logo, né, nada mais rapidamente para a praia e deixa o filho, né, e passa a não ver mais o filho. Questão de número 4. Pai e filho correram sério risco na pescaria. Troque ideias com os colegas. Como você avalia o modo como as personagens agiram durante a tentativa de pegar o peixe? Por quê? Gente, deixando claro que aí é uma resposta pessoal, né? Mas faltou, gente, uma certa prudência. Ou seja, eles sabiam que ali o local era arriscado e que eles poderiam sofrer algum problema. Mas mesmo assim, o pai, sendo mais experiente, levou o filho.
E o filho também foi imprudente, gente, no momento em que ele vai de encontro ao pai, quando na verdade ele deveria ter voltado, né? Então a resposta é a partir daqui, ó. De certa forma, o pai foi imprudente ao se arriscar tanto por causa do peixe. Porém, ele sendo adulto e mais experiente, não foi arrastado pela onda. Já o filho foi imprudente por ter ido ao encontro do pai na rocha e, sendo menino inexperiente, acabou arrastado pela onda. Letra B. Que sentimentos provavelmente levaram o pai a se lançar ao mar depois que o filho foi arrastado pela onda? Gente, com certeza, nesse caso, o pai, vendo o filho sendo arrastado por uma onda, ele sentiu medo, desespero, né? Ficou com medo de perder o filho acabar morrendo, né? Morrer afogado. Então, assim, a resposta é: diante da possibilidade de o filho se afogar e morrer, né? O pai sentiu medo, desespero. Letra C. Que consequências essa atitude do pai poderia ter tido? Que característica do pai se destaca nesse gesto, né? Na verdade, o pai se jogou ao mar, né, para resgatar o filho. Só que essa atitude dele foi uma atitude assim meio precipitada, porque aí poderiam morrer os dois ao invés de um. E além disso, gente, ele poderia ter tido tempo de chamar alguém para ajudá-lo, né? O que ele não faz. Em contrapartida, né, o pai tem aí uma atitude heróica, né, e amorosa, pois ele vê a vida do filho ali em risco e faz com que a sua vida também fique em risco. Então, na verdade, gente, a consequência poderia ter sido trágica, porque provocaria a morte dos dois. Mas, em contrapartida, o pai teve uma atitude heróica, né, de tentar salvar a vida do próprio filho. Então, a resposta é: a atitude do pai poderia ter uma consequência trágica, a morte dos dois, ou uma consequência positiva, como acontece na história. Gente, lembrando que isso é raro, né? Destaca-se a atitude heróica e amorosa do pai, que pôs a vida em risco para salvar a vida do filho. Então, vamos para a próxima página. Lembrando, né, gente, que só são 10 exercícios. Você acha que o menino teria se salvado sem a ajuda do pai? Gente, a resposta aí é pessoal, mas aí diz que o menino já sabia nadar. Se o menino já sabia nadar, é bem capaz que ele conseguisse sobreviver, né? Até mesmo porque ou ele já tinha recebido orientações do pai, né? E uma das orientações era como nadar, porque ele já sabia, ele nadava na piscina, e o fato dele se distanciar da rocha. Então, a minha resposta é: talvez sim, porém as orientações do pai, como nadar e se distanciar da rocha, foram essenciais para que o menino sobrevivesse. O desfecho da história apresenta uma situação diferente, onde pai e filho estão. Por que estão ali? Gente, com certeza, depois disso tudo, né? Primeiro o pai chegou nu, né? E aí depois ele foi para o hospital, né? Por quê, gente? Eles ficaram muito tempo dentro do mar. Então, era necessário, o pai achou com certeza melhor procurar um hospital para ver se estava tudo bem com os dois, e eles ficaram em observação por mais ou menos 24 horas, né? Que é o tempo da observação. Então, a resposta da número 5, letra A, no hospital. Provavelmente o pai achou melhor procurar um hospital para ver se estava tudo bem e deve ter sido orientado a fazer exames e a ficar um tempo em observação. Quanto tempo se passou desde o quase afogamento dos dois? Gente, mais ou menos aí 24 horas, né? Que é o tempo deles irem para o hospital, eles ficam um bom tempo no mar, vamos dizer aí umas 24 horas. No final do conto, número 6. No final do conto, o pai afirma que a gente sempre ganha alguma coisa. E o filho pergunta: e o que é que a gente ganha, pai? Releia o texto e explique a resposta dada pelo pai. O pai responde: você já é um homem, meu filho. Logo ele observa que o menino ganhou o quê, gente? Experiência. O menino amadureceu, até mesmo porque era uma situação difícil e ele não desistiu de lutar. Letra B. Nos contos e filmes de aventura, quando há cenas de naufrágio de navio, é comum o capitão dizer à tripulação: homens ao mar. Explique a relação entre essa frase e o título do conto. Né? Qual é o título do nosso conto, gente? Vocês lembram? Não? Então vamos voltar lá no nosso livro. Por isso que é muito importante o livro. Homem ao mar. O título, gente, né, guarda uma semelhança com a frase porque o pai e filho quase se afogam no mar
estando o substantivo no singular, homem em vez de homens ao mar. Por isso que geralmente quando um capitão vê, né, pode ter um ou vários homens, né, eles falam homens ao mar. Ou seja, né, o que mudou foi só a questão do singular e do plural. No caso, gente, um homem, homem ao mar. Como ali tinham dois homens ao mar, né? Aí, lembrando sempre, gente, que vem uma resposta pronta. E também remete-se, gente, à fala do pai, né? Segundo a qual o filho se tornara um homem, né? Homem ao mar, por quê? Porque o filho já não era mais um menino, já era um homem, porque ele tinha passado por uma experiência muito difícil e logo se tornara um homem, né? Então pode ser em relação a essas duas, tem esses dois, assim, essas duas possibilidades, ok? Lembrando que a resposta não precisa ser igualzinha do livro. Ui, perdoe-me. Vamos continuar, né? Isso aí. Vamos para a próxima página para finalizar interpretação. 7. O conto de aventura é um gênero literário que se caracteriza por três elementos básicos: o herói, o perigo e o desconhecido. Os heróis do conto de aventura se caracterizam pela coragem, pela força e pela astúcia. Pai e filho do conto lido podem ser considerados heróis, gente? A resposta, e digam por quê, né? Justificando a sua resposta com elementos do livro. A resposta é sim, né? O pai é um herói porque ele acabou se jogando ao mar, gente, para ajudar o filho, né? E por sua força, né, e coragem de vencer. O filho também pode ser considerado um herói, gente, porque ele não desistiu, né? E a sua única possibilidade, gente, que foi a decisão mais inteligente que ele teve, foi o jacaré que ele pegou e acabou indo parar na areia. Então aí está a resposta pronta, lembrando que vocês podem dar uma resposta semelhante, não precisa ser igual. Sim, o pai pode ser considerado herói porque se jogou no mar para ajudar o filho e por sua força e coragem para vencer as ondas. O filho também pode ser considerado um herói em razão de sua força e astúcia, já que pegar um jacaré foi uma decisão inteligente que salvou a sua vida. Letra B. O perigo e o desconhecido estão presentes na história. Gente, sim, o perigo está prestes a acontecer, né? Que é a morte por afogamento. Iminente, gente, é algo que está prestes a acontecer, só para vocês saberem. Então, o perigo estava prestes a acontecer, que é a morte dos dois, tanto do pai quanto do filho, né? E o desconhecido é a situação limite de vida e morte vivida pelas personagens, que desconhecem o final daquela situação inesperada. Ou seja, gente, o desconhecido é saber se eles conseguiriam ou não chegar até a areia, porque na verdade já tinham se passado horas e horas e eles não haviam conseguido. Questão de número 8. Caracterize a linguagem utilizada no conto. Ela está de acordo com a norma padrão ou faz uso de uma variante linguística específica de algum grupo? Gente, olha só. O narrador ele usa aí uma variante linguística de acordo com a variedade padrão, tá? Deixando isso bem claro. Por quê? Porque ele usa alguns aspectos, né? Alguns traços de informalidade. Quando ele fala dando banho em camarão, vamos esperar outra onda para puxar ele, ou então quando ele fala, né, de pegar um jacaré, não é uma linguagem típica da norma padrão. Então, existe sim alguns graus de informalidade e vocês podem encontrar isso ao longo do texto. Número 9. No conto de aventuras, os fatos podem ser narrados no presente ou no passado. Observe os verbos empregados no texto. Qual é o tempo verbal predominante no texto? Gente, aí vocês vão ver pelos verbos que é o presente do indicativo. Inclusive, gente, o presente do indicativo faz com que a história se aproxime do leitor que está lendo. Tem mais uma questãozinha na próxima página, que é da 9 também. Que efeito o emprego desse tempo verbal agrega aos sentidos do texto? Vamos lá, né? Faz com que o leitor se aproxime, né, das personagens, bem como o autor se aproxime do leitor, né? Então aí tem uma resposta pronta, mas eu prefiro que vocês formulem a de vocês. Então vamos para o próximo vídeo, que é o gabarito de redação. Um beijo no coração.